Olá, pessoas! Olha eu aqui de novo, querendo indicar livros para vocês. Esse livro aqui que eu quero indicar hoje é Reivindicação dos Direitos das Mulheres, de Mary Wollstonecraft. É uma mulher do século XVIII que estava reivindicando simplesmente o direito das mulheres de serem cidadãs, consideradas cidadãs. Porque nessa época, no século XVIII, tinha um movimento de mulheres já tentando lutar contra isso, contra as opressões que os homens faziam contra elas e tal. Naquela sociedade, ela é inglesa, tá? Então, naquela sociedade que ela vivia. E aí, mesmo assim, elas não tinham tanto espaço para falar e voz, né? Obviamente. Mas, como a Mary, nesse caso, ela tinha, né? Ela tinha voz, ela tinha poder e era de família, como a gente chama, né? De família conhecida, que tem dinheiro, que tem poder aquisitivo. As pessoas escutam mais, né? Quem tem dinheiro, né? Assim. Então é isso. A Mary, ela tinha, né? Esse espaço para poder falar. E ela era uma mulher que realmente batalhou por esse espaço, né? E ela, inclusive nesse texto aqui, que depois vira um livro, né? Ela faz várias críticas a Rousseau, né? Que Rousseau, ele acreditava que as mulheres eram inferiores aos homens, né? E que deveria, era esperado das mulheres certos tipos de comportamento, de viver, de se comportar, de se relacionar. Então as mulheres eram criadas nessa época aqui para ser uma boa filha, uma boa esposa, uma boa mãe, apenas. Não tinha perspectiva de ser uma boa profissional ou o que ela quisesse ser, né? Então, pensando nisso, ela vai, faz esse texto reivindicando e dizendo: ei, nós também somos cidadãs, não é só vocês que são cidadãos, não, nós também temos direitos. Por exemplo, que direitos são esses, Maria, que você está falando? Que ela estava reivindicando. O direito de herança, por exemplo. Porque as mulheres, quando herdavam uma casa, por exemplo, né, o pai e a mãe morreu, aí tem uma casa, aí a única herdeira é uma filha. Não ia diretamente para essa filha. Tinha que ter um tutor, um homem, tinha que ser homem, tutor, e ou algum parente próximo, mas tem que ser homem. Né? Então ela também critica essa questão da infantilização das mulheres, né, na sociedade, como se as mulheres fossem incapazes, né, de fazer todos os tipos de transações econômicas e tal, né, como se as mulheres fossem crianças, como se fossem incapazes de pensar por si própria. Tinha que ter um homem para pensar por elas, né? Então esses eram os tipos de reivindicação. E também tinha a reivindicação de poder estudar o que elas quisessem, porque os estudos que tinha era até uma determinada fase, e também tinha disciplinas que era tipo assim, arrumar a casa, né, como ser uma boa esposa, culinária, sabe, treinando você para ser uma empregada do seu marido, para ser bem específica, né? Então era esse tipo de coisa que elas estavam reivindicando, as mulheres dessa época aqui, certo? Então esse livro ele é considerado, esse texto que virou um livro, né? É considerado um dos clássicos que deu início aos pensamentos do feminismo, né? Que hoje a gente conhece como feminismo, né? E depois eu venho falando sobre outros livros e sobre as ondas do feminismo, né? Porque cada onda tem várias escritoras que se destacam na primeira onda, segunda onda, terceira onda, mas eu queria começar com esse daqui, porque ele é considerado um dos primeiros, né? Tem outro também, mas depois eu falo, para não misturar as coisas. E aí é importante a gente saber que cada onda, as reivindicações vão melhorando e vão ficando mais próximas das minorias, né? Digo isso porque é super importante a gente entender a época que a gente está falando aqui, século XVIII.
Então você tem que pensar no contexto que estava acontecendo. Inclusive, eu acho super importante trazer uma reverberação disso que aconteceu lá na Inglaterra e veio pra cá, né? Porque, não sei se vocês já ouviram falar na Nísia Floresta, que é uma brasileira, inclusive ela é daqui do RN, do meu estado. Hoje o nome da cidadezinha dela chama-se, o nome dela, Nísia Floresta, mas antes era Papari. Então ela escreve um texto também, que é tipo uma resposta ao que aconteceu na Inglaterra, só que décadas depois, porque esse livro aqui ele foi escrito por ela. Deixa eu só ver aqui. Meu óculos. Foi escrito por ela, pela Nísia, em 1832, entende? Então, quer dizer, as coisas reverberam aqui no Brasil, é isso que eu estou querendo mostrar. Aqui no Brasil também estava tendo movimentos de mulheres querendo estudar, querendo ter seus direitos, certo? Não era uma coisa isolada só da Inglaterra, só da França, só dos Estados Unidos, não. Cada país tinha suas manifestações, né, sobre os direitos das mulheres. Mas aí eu tô começando a falar sobre esse. Depois eu faço um vídeo só sobre Nísia Floresta, certo? A brasileira que é considerada uma das precursoras aqui no Brasil, falando sobre as questões das mulheres, os direitos das mulheres, o feminismo. E aqui, como foi antes, né? Por isso que eu tô querendo falar desse vídeo dela antes, né? Da Mary Wollstonecraft, né? Essa inglesa que, junto com outras mulheres, obviamente ela não estava sozinha, mas que fez muito, né? Lutou muito pelas questões das mulheres. E só que isso vai meio que aprofundando com o tempo vai passando, né? E vão aparecendo outras questões e as lutas, a gente luta até hoje, né? Mas outras questões vão aparecendo e outras lutas vão sendo travadas. Outras batalhas vão sendo travadas, vamos dizer assim, tá? E aí ela é uma pessoa que atacou bastante grandes intelectuais da época, como por exemplo o próprio Rousseau, né? Como eu já tinha falado antes. E outra coisa que eu também gostaria de falar é que é importante a gente prestar atenção que toda vida quando a gente lê um livro tem várias citações, né? E algumas pessoas que ela cita, e aí você já vai querendo buscar quem são essas pessoas, quem é? Porque ela é bem sarcástica, então ela cita algumas pessoas assim que ela vai criticando, né? E o Rousseau, como é o mais famoso, por isso que eu quis dizer ele, mas tem outras pessoas também que é importante a gente depois dar uma pesquisada. E aí eu tô trazendo esse apanhado de coisas sobre esse livro porque é muito importante a gente saber da nossa história, a história das mulheres, né? Isso faz parte da história das mulheres, né? A gente tem história, né? Só que demorou muito para ser contada, mas enfim, estamos contando. Isso é o que é importante, né? De ressaltar. Então, é isso. Mas um bônus também que eu queria falar, que é bem interessante, aquele livro Frankenstein, que foi escrito pela Mary Shelley, sabe? Esse livro aqui foi escrito pela filha dela. Essa Mary é a mãe dessa Mary. Aí esse livro aqui, Dr. Frankenstein, ele foi publicado. Depois eu faço um vídeo sobre Frankenstein também. Mas é só pra fazer essa... Eu gosto de fazer essa contextualização, sabe? Uma pessoa que leva a outra pessoa. Eu gosto disso. Sim, aí voltando. Publicado originalmente em 1818. Aí teve alguns probleminhas. Quando eu fizer o vídeo aí eu falo sobre isso. Aí com a edição definitiva, ele foi publicado em 1831. Quer dizer, bem próximo, né, do texto que Nísia Floresta fez sobre os direitos das mulheres aqui no Brasil, né? Então é isso. Eu gostaria de fazer vocês se instigarem para ler o livro Reivindicação dos Direitos das Mulheres, que é considerado um clássico do feminismo, né? Um dos primeiros livros, um dos primeiros textos que foi escrito, né? Com um pensamento filosófico, inclusive, sobre as questões das mulheres. Então, super indico.
É isso. Um cheiro e até a próxima.